Segundo livro das Crônicas, capítulo 26, e o verso 1 que diz assim: Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Elote e a destituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolia de Jerusalém. Até aqui. Esta é uma história que tinha tudo para terminar bem, porque Uzias ele começa bem, começa praticando princípios de buscar a Deus, mas ao longo da sua jornada, ao longo que Uzias ia se tornando forte, Uzias ele foi se esquecendo do Senhor e permitiu perder o seu coração. Nós acabamos de ler que após a morte de Amazias, o seu pai, ele era ainda muito jovem, muito novo, então ele assume o lugar do pai. Obrigado, Lucas. Ele assume o lugar do pai e começa a reinar sobre Judá. A palavra diz que mesmo com 17 anos, esse Uzias parece que é alguém maduro, parece que é alguém centrado, porque a palavra diz que Uzias, no verso 4, Uzias começa bem porque ele começou buscando o Senhor. E tudo que nós fazemos e colocamos o Senhor em primeiro lugar, nós temos uma enorme chance de sermos bem-sucedidos naquilo que nós nos propomos a fazer. No verso 4 a palavra diz assim: fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias teu pai. Uzias entende que aquela missão é grande demais para ele, e ele decide no seu coração que se ele não buscar o Senhor, é certeza que ele vai ser fracassado nessa missão. Uzias ele buscou o Senhor, mas Uzias também buscou o conselho. Verso 5: buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E aqui está um segredo do sucesso do Uzias. Número 1, porque o Senhor o ajudou. Número 2, porque Uzias parou para ouvir alguém. Uzias sentou para ser instruído. E a palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 15, verso 22, diz assim: onde não há conselhos, frustram-se os planos, mas com a multidão de conselhos, eles se estabelecem. Alguém por aí dizendo que se conselho fosse bom, ninguém dava, ia ser vendido. Mas a palavra de Deus está dizendo que onde não existe conselhos, onde nós não paramos para ouvir alguém que já foi, onde nós ainda estamos querendo ir, a palavra de Deus está dizendo para nós que os nossos planos eles se frustram. Porque quando nós paramos para ouvir alguém mais experiente do que nós podemos ouvir, vai, ou nós podemos ouvir, olha, não vai por esse caminho, vai por um outro caminho, e nós nos poupamos de nos frustrarmos no caminho. Uzias ele se torna muito rico. Olha o verso 6, diz assim: saiu, guerreou contra os filisteus, e quebrou os muros de Gade, o muro de Jabnê e o muro de Asdod, edificou cidade perto de Asdod e entre os filisteus.
Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os menonitas. Então, por onde Uzias chega, Uzias conquista aquele território. Não existia inimigo opositor que pudesse impedir com que o exército de Uzias, onde chegasse, não dominasse aquele território. Verso 8: os amonitas pagaram tributos a Uzias e a sua fama se espalhou até a entrada do Egito, porque tornou-se muito poderoso. As conquistas de Uzias, elas se espalham em todo o mundo da época. O nome de Uzias, ele foi soprado por toda a terra. Todas as pessoas sabiam quem era Uzias. As pessoas viam e pagavam tributo a Uzias, para que Uzias não os atacasse e tomasse o teu território. A palavra de Deus também diz que Uzias, ele elevou o poder bélico de Judá de maneira extraordinária. Uzias se sentia seguro com o exército que ele tinha. Verso 14: preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até funda para atirar pedras. Fez em Jerusalém máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres, nos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Correu a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Quando Uzias assume esta posição de liderança em Judá, Deus deu uma capacidade tão grande para ele, que ele revolucionou o seu exército. Os soldados agora têm capacete, têm armadura. Ele constrói máquinas para atirar pedra contra os seus inimigos, coisas que ninguém tinha visto naqueles dias. Só que quando Uzias ele chega em um lugar que ele olha para trás, o coração dele se enche de orgulho. O coração de Uzias se enche de vaidade. Porque Uzias está olhando para trás agora e está dizendo: foi eu que fiz. Uzias está olhando para trás e está dizendo: foi eu. Eu conquistei os territórios. Eu abati os meus inimigos. Foi eu que revolucionei o exército. Fui eu. Uzias está olhando para trás e está concentrando tudo que Deus fez nele. E é aqui que está o maior erro de Uzias. O maior erro de Uzias foi não ter guardado o seu coração. O maior erro do Uzias foi achar que quem fez tudo aquilo foi ele. Uzias poderia continuar conquistando. Uzias poderia continuar prosperando. Uzias poderia continuar tendo vitórias em Deus. Mas quando Uzias olha para dentro dele, o coração de Uzias está cheio de orgulho. Uzias conquistou os inimigos. Uzias conquistou territórios. Uzias abateu os inimigos. Uzias ganhou tudo. Mas Uzias não ganhou o seu coração. Uzias teve vitória em todas as áreas, mas Uzias perdeu no seu coração. Sabe qual foi o maior erro de Uzias? O maior erro de Uzias foi pensar que ele poderia sustentar sem Deus aquilo que ele construiu em Deus.
Vou repetir para você guardar no teu coração. O maior erro de Uzias foi achar que ele poderia sustentar sem Deus tudo aquilo que ele construiu em Deus. E às vezes nós construímos algumas coisas em Deus, e o que nós construímos em Deus não é pelo que nós somos, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso intelecto, não é pelo que nós somos. E aí quando nós chegamos em um lugar, nós achamos que nós podemos sustentar aquilo sem Deus. E Uzias, ele pensa que por tudo que Deus havia feito na vida dele, ele achou que poderia sustentar sem Deus. Enquanto que a palavra está dizendo que sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem Deus nós não vamos ter êxito em nada. Olha o que a palavra diz em João, no capítulo 15, no verso 4 e 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem era Uzias? Apenas um ramo. Uzias era apenas um ramo. Enquanto Uzias estava conectado em Deus, Uzias tinha vida para fazer o que ele fazia. Enquanto Uzias estava conectado na fonte, ele recebia todos os nutrientes necessários para ele continuar triunfando em vitória. Mas quando Uzias desconectou da fonte, Uzias deixa de receber os nutrientes necessários para ele ter vitória. Nenhum de nós estamos livres, nenhum de nós estamos garantidos com que este mesmo sentimento que encontrou o coração de Uzias não encontre o nosso coração. Nós estamos, como igreja, nesse ano, debaixo de uma palavra. Eu sei que você se lembra, você está se movendo por esta palavra. Nós estamos vivendo esse ano um ano de cumprimento de promessa. Quantos se lembram? Quantos estão se movendo por esta palavra? Só que nós precisamos guardar o nosso coração. Porque, irmão, eu creio na palavra que é liberada daqui, eu creio. Eu sei que vai acontecer. Eu sei que esse ano nós iremos viver promessas. Por que nós precisamos guardarmos o nosso coração? Para que quando o Senhor cumprir a promessa, quando nós chegarmos no lugar que Deus falou que nós vamos chegar, que nós possamos olhar e dizer: não fui eu, não tem nada a ver comigo, não é por causa da minha capacidade, não é por causa, não tem nada a ver comigo, quem fez foi o Senhor, foi Ele que fez. Porque se nós não guardarmos o nosso coração, nós vamos achar que fomos nós. Nós vamos querer tirar o mérito e trazer isso para nós. Como que fomos nós que articulamos tudo. Quando na verdade, para nós, irmão, não sobra nada. Porque para Ele, por Ele são todas as coisas. É o Senhor que deve ser louvado, que deve ser glorificado.
quando Ele nos levar e nos colocar no lugar que Ele preparou para nós. Nós não estamos livres de perdermos o nosso coração. E é isso que Jesus está tentando mostrar para os fariseus em Mateus capítulo 15, do verso 7. Jesus vai mostrar para os fariseus uma prioridade. É isso que Jesus está tentando mostrar para eles em Mateus capítulo 15, verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Jesus está dizendo para os fariseus: vocês estão me honrando, vocês estão me louvando, mas isso não passa de uma performance. Porque os fariseus, eles estavam preocupados com as regras, eles estavam preocupados com as leis. Mas Jesus vai falar para eles que o coração deles estava longe de Jesus. O coração deles estava distante de Jesus. Eles estavam muito preocupados com o externo. Eles estavam muito preocupados com aquilo que acontece do lado de fora. Eles estavam preocupados com as vestes. Eles estavam preocupados com a liturgia do culto. Eles estavam preocupados com a toalha do culto. Mas eles não estavam preocupados com o seu coração. Onde estava o seu coração? O coração deles estava inserido em várias coisas em Jesus. E o que Jesus vai mostrar para eles, que eles deveriam, em primeiro lugar, olhar para dentro, olhar para o seu coração. Porque quando o nosso coração, ele é mudado, ele é transformado, tudo o que está externo também é mudado. Tudo que está externo também é transformado. Agora, nós podemos mudarmos o que está externo, sem mudar o que está interno. E Jesus está ensinando para eles que eles deveriam olhar para o coração deles, porque o coração deles estava distante. E quando nós olhamos na palavra, o próprio Senhor está interessado em cuidar, em gerenciar o nosso coração. Quando a palavra diz: filho meu, dá-me o teu coração. Quando nós lemos o Provérbios, capítulo 4, verso 23, o Salomão está dizendo: sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o que, gente? Guarda o teu coração. Olha, sobre tudo. Nós podemos guardar dinheiro, gente, sim ou não? Nós podemos guardar roupa, sapato, bens, amizade. Nós podemos guardar um monte de coisa. A palavra está falando para nós: sobre estas coisas, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Guarda, protege, blinda o seu coração, diz a palavra de Deus. Por que guardar o meu coração? Por que eu preciso guardar o meu coração? Alguns vão dizer: eu quero guardar dinheiro. Por que eu preciso guardar o meu coração? Porque dependendo de como estiver o meu coração, é a forma que eu vou lidar com todas as outras coisas que eu guardei. Lucas capítulo 6,
verso 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do teu coração, tira o que, gente? E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A palavra de Deus diz que onde estiver o meu tesouro, ali vai estar o meu coração. E a pergunta para nós, para mim nesta manhã é: onde está o meu coração? Porque onde estiver o meu coração, vai determinar as minhas ações e as minhas reações. Sabe quando é que eu consigo perceber aonde está o meu coração, se eu ainda não perdi o meu coração? É por aquilo que sai da minha boca. A palavra está dizendo que aquilo que sai da nossa boca é resultado do nosso coração. Quer conhecer o coração de alguém? Pare para ouvir o que ela está falando. Quer conhecer o que está no coração de alguém? É só parar para ouvir o que ele está falando. Hoje em dia é muito fácil perder o coração. É muito fácil perder o coração hoje em dia. Diante de um cenário como o pastor acabou de falar aqui, se nós não guardarmos o nosso coração, nós perdemos o coração na hora. Diante de um cenário de tanta violência, e aí a gente olha, assiste o jornal e fala: não, eu não quero mais assistir o jornal porque tem muita violência, eu vou assistir esporte. Aí quando você vai assistir o esporte, a violência está inserida no esporte. Aliás, a violência está inserida em todos os lugares da sociedade. E se nós não guardarmos o nosso coração, é fácil nós olharmos para uma situação, de repente, de injustiça, e o nosso coração brotar um sentimento de fazer justiça com as nossas próprias mãos. Se nós não guardarmos o nosso coração, a gente fica assistindo uma reportagem, e aí a polícia está perseguindo o bandido, e a gente fica vibrando: atira logo, dá um tiro nele, mata esse infeliz, acaba com ele. Se nós não guardarmos o nosso coração, diante de um cenário que nós vivemos, nós perdemos o nosso coração. De tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que o Uzias não conseguiu conquistando? Por que Uzias não se tornou mais rico ainda? Por que Uzias teve uma decadência moral, espiritual? Porque Uzias só se preocupou em conquistar. Porque Uzias só se preocupou com o que estava do lado de fora. Uzias não parou para cuidar do seu coração. Uzias não parou para gerenciar suas emoções. Uzias não parou para ter um papo reto, como o salmista do Salmos 42, porque está abatida a minha alma. Por que você está assim?
Uzias não parou para olhar para dentro dele. Uzias foi levando, Uzias foi tocando, Uzias foi falando: amanhã eu faço, amanhã eu mudo, amanhã eu cuido. E quando Uzias chegou em um lugar em que Uzias já tinha perdido o seu coração. E quando nós perdemos o nosso coração, nós nos tornamos insensíveis. Quando nós perdemos o nosso coração, nós nos tornamos indiferentes. Quando nós perdemos o nosso coração, nós nos tornamos frios. E eu penso que nesta manhã, a oração que nós precisamos fazer é a oração do salmista no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, ou um espírito reto. Davi, quando escreve esses salmos, Davi tinha pecado com Batseba, a esposa de Urias. O Davi tinha sido confrontado pelo profeta Natã. Quando o Davi percebe que ele perdeu aquele coração em Deus, quando o Davi percebe que ele perdeu aquele coração sensível, o Davi não está preocupado com a coroa, Davi não está preocupado com o reino, Davi não está preocupado com o que ia acontecer. Davi estava preocupado em ter novamente aquele coração que ele tinha quando o Senhor, no Salmo 89, verso 20, diz: achei Davi meu servo, e com meu santo óleo ungi. Davi está preocupado em ter esse coração de novo. Então ele ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim aquele espírito reto, volta a dar-me a alegria da salvação. Por quê? Porque todas as vezes que nós perdemos o nosso coração, nós perdemos esta alegria, a alegria de estar no Senhor, nós perdemos a alegria da salvação, nós perdemos a alegria de estar na presença de Deus. E o Davi diz: Senhor, cria em mim um coração puro. Porque Jeremias capítulo 17, verso 9, a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Às vezes, alguém disse para o outro: olha, segue o seu coração. O que seu coração está falando? Ah, então segue o seu coração. O nosso coração é enganoso, gente. O nosso coração é enganoso. Que nesta manhã Jesus transforme o nosso coração. A pergunta que nós fazemos para nós nessa manhã, e eu vou concluir aqui: o que eu preciso fazer para eu não perder o meu coração, como Uzias perdeu o seu coração? Salmo 119, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus diz: guardo no meu coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Numa outra versão diz: eu escondi. Esconder é proteger. Esconder é ter a intenção
de colocar no lugar seguro, protegido. E o que o salmista está dizendo é: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que o nosso coração se encha da palavra de Deus. Que nós possamos escondermos no nosso coração a palavra de Deus, para nós não perdermos o nosso coração nesses dias. Que quanto mais intenso nós formos na palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai gerenciar o nosso coração. É a palavra de Deus que vai nos dar norte. É a palavra de Deus que vai nos dar direção, que vai nos mostrar o caminho. Porque às vezes nós estamos indo por um caminho que, aos olhos humanos, parece ser um caminho bom. Parece ser um caminho que nós vamos sermos bem-sucedidos no final dele. Enquanto que a palavra de Deus está falando: não vá por esse caminho, mude a rota, mude a direção. O que vai guiar a nossa vida não está em nenhum livro de autoajuda. Para nós sermos bem-sucedidos, não adianta nós irmos buscarmos lá 7 maneiras de ter sucesso pleno, 5 formas de ganhar dinheiro, 10 maneiras de ser bem-sucedido. Não. É a palavra de Deus. Esta palavra, que se nós guardarmos no nosso coração, se nós preenchermos o nosso coração, nada do que acontece do lado externo vai mudar quem nós somos interno. Porque quando nós não guardamos o nosso coração, o que acontece do lado externo muda quem nós somos. Quantas pessoas você conhece piedosa, homem, mulher de Deus, coração sensível, coração disposto, um coração de servo, foi decepcionado, teve algumas perdas externas, e isto fez com que mudasse o seu coração. Quando você vai conversar, procurar, agora o coração está fechado, o coração está trancado, o coração está frio. Nesta manhã, Jesus quer tirar essa frieza do nosso coração. Nesta manhã, Jesus quer aquecer o nosso coração, para nós voltarmos a crer naquilo que nós deixamos de crer porque nós perdemos o coração. Nesta manhã, Jesus quer aquecer o nosso coração, para nós voltarmos a termos esperança naquilo que nós perdemos a esperança porque nós perdemos o coração. Nesta manhã, Jesus quer trazer vida para coisas que morreram dentro de nós porque nós perdemos o coração. Uzias perdeu o coração porque ele deixou de se conectar em Deus, porque ele olhou para ele e pensou: eu sou muito bom, fui eu que fiz. E a palavra diz que esse homem, que tinha
tudo para ser bem-sucedido, que tinha tudo para ter um final feliz, ele termina os seus dias leproso. Olha o versículo 16. Havendo, porém, fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, foi infiel ao Senhor seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Uzias sabia que quem deveria entrar para oferecer sacrifício ao Senhor era apenas os sacerdotes. Mas quando Uzias perdeu o coração, ele quis atribuir a ele aquela função, dizendo: eu sou tão bom que eu posso até entrar para oferecer sacrifício ao Senhor. A palavra diz que o Senhor toca em Uzias fica leproso, e Uzias vai ficar leproso até o dia da sua morte. Por que a Bíblia deixou registrado essa história de Uzias? Para falar para nós que nenhum de nós que estamos aqui, você que está em casa, nenhum de nós estamos livres. Nenhum de nós estamos livres desse sentimento. Por isto é importante nós sondarmos o nosso coração. Por favor, se coloque de pé. Nesta manhã, que nós possamos declararmos que o nosso coração não está nas coisas que Deus tem nos dado. Que nós possamos declararmos nesta manhã que nós não nos relacionamos com Deus por aquilo que Ele nos dá. O nosso coração está em Deus pelo que Ele é. Talvez você entrou aqui, ou você nos acompanha em casa pela internet, e talvez você, sondando o teu coração esta manhã, você percebe que está perdendo o seu coração. Você percebe que no lugar que era para Jesus estar, existe algo, existe alguém que está ocupando este lugar. Eu quero te convidar nesta manhã a remover deste lugar. Eu quero te convidar nesta manhã a tirar deste lugar mais alto coisas, pessoas, e que Jesus assuma o lugar mais alto do nosso coração. Que Jesus assuma em nós nesta manhã o lugar que é dele. E às vezes nós falamos para ele: Jesus, o meu coração é seu. Mas quando ele vem para habitar, o nosso coração já está ocupado, e o nosso melhor já está reservado para alguém. O nosso coração é dele, pertence a ele. Só que a responsabilidade de guardar o nosso coração não é dele. A responsabilidade de guardar o nosso coração não é do Senhor, é nossa. A palavra diz: sobretudo o que você deve guardar, guarde o seu coração.
nesta manhã, enquanto nós vamos adorar o Senhor, eu te convido a olhar para dentro. Eu te convido a sondar. Como o salmista, o Davi diz: Senhor, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Que o Senhor nessa manhã possa nos sondar, trazer para nós a revelação daquilo que precisa ser removido, daquilo que precisa ser tirado, para que Jesus, Ele possa reinar por completo em nós. Vamos adorar o Senhor. Não saia daqui nessa manhã da mesma forma. Se você precisa nessa manhã perdoar, perdoe. Se você precisa nessa manhã liberar perdão, libere perdão. Mas abra a porta e permita
Jesus nesta manhã acessar o seu coração. Que a graça